Olá, seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Logística. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Jefferson Sescon, CEO da Active Corp, e eu estou aqui hoje com a minha amiga Yara, a Yara Meira, que hoje é Head de Marketing da Active Corp. Tudo bem, Yara? Tudo bem, Jefferson, você? Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. E nós também estamos aqui com um velho amigo, ou amigo velho, as duas coisas. Wagner Rodrigues, da Pulsar Logística. Parceiros de longa data, já com a Parceiros Active. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui hoje, matando uma boa parte do dia, muito bom. Arrumando uma desculpinha para sair, nossa, né? Pra quem é de transportadora é maravilhoso ter essa oportunidade, né? Você sai dos problemas, bate papo, é a melhor coisa. Bater papo, deixar as ocorrências pra galera lá resolver, né? Isso aí. Muito bom. Legal, Wagner, muito bom. Bom, mas antes da gente começar, o Wagner vai contar um pouquinho aqui sobre a história dele, sobre as experiências, né, que ele teve, sobre a transportadora, né, a Pulsar Logística. Mas antes, já se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações, porque a gente posta vídeo toda semana aqui no canal. Então já ativa o sininho para você ser notificado e não perder nenhuma novidade. Legal, muito bom, muito bom. Então, Wagner, a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória profissional. O pessoal aí está assistindo a gente já há bastante tempo. Então, nós falamos bastante sobre logística, sobre transporte. E aí eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Só um spoiler aí, gente. O Wagner, ele é profissional de logística há bastante tempo e também faz stand-up, tá? Então, eu não sei agora qual dos dois é o hobby e qual que é a carreira. Então, estou na fase de transição decidindo. Na logística é a primeira coisa e vai ficar para sempre também. Eu comecei com 14 anos na logística, mas é aquele negócio de família, né? Meu pai, acompanhando meu pai. Meu pai trabalhava já com isso. E aí, com 14 anos, meu primeiro emprego já foi trabalhar com ele e tal. Nessa época, ele era gerente de uma empresa. E aí, todo com ele desde sempre. Só que aí, em 91, ele abriu a empresa, Pulsar Logística, né? Eu trabalhei com ele. Aí, depois de algum tempo, a gente acaba... trabalhar em família é sempre muito complicado e tal. Então, eu acabei procurando também outros lugares fora. Trabalhei em outras empresas, gerenciei outras empresas. E aí tem, acho que, coisa de 15 anos que eu voltei a trabalhar. A gente trabalhar em família para tocar o negócio da família mesmo. Então você deve ter aí uns 25 anos de logística? Não, 5 anos, eu sou jovem. Tô com... Não, 30, mais de 30 anos de logística. 30 anos. Eu tô com 47, é isso? Eu tô 47. Eu não sei, cara. Eu comecei com sua esposa lá. Não, eu comecei com 14, porque na época que a gente que é mais velho, não sei, o pessoal, vocês, a Yara, lembra, mas assim, nessa época que tirava profissional 14, né? Com 14 anos e não tinha esse negócio de menor aprendiz, você podia já trabalhar CLT com 14 anos. Exatamente. Então, eu acho que até não foi o primeiro emprego. Meu pai arrumou outro emprego, mas era tão nossé que acho que eu não durei 3 meses. Aí ele falou, cara, você não vai conseguir ficar em lugar nenhum, vem trabalhar comigo. Melhor assim, deixa eu cuidar de você, garotinho. E aí tô com isso, tem mais de 30 anos, 33 anos na logística. Caramba. Porque mesmo quando eu não trabalhava com ele, eu já fiz de tudo, já tive caminhão, e aí eu já gerenciei franquia de transporte aéreo, né, na época da Varig Log. Puta, velho demais, né, cara? Varig Log, acho que as pessoas nem sabem que existia essa empresa, mas... franquia da Vaspex, gerenciei a empresa do Sul, acho que 2, Transpol e Animac. E aí tem uns 15 anos que eu voltei a trabalhar em família mesmo, porque... Aí também vai amadurecendo, né? Você já entende os conflitos. O grande problema de trabalhar em família é não separar. Você fala assim, pô, é pai, é mãe. Porque lá na Pulsar a gente já a empresa familiar, então trabalha a família toda. Trabalha meus pais, eu, meu irmão. E aí tem a equipe, claro, da gente. Mas aí cada um de nós está num setor e hoje a gente já sabe respeitar o espaço de cada um profissionalmente. Mas durante muito tempo isso era uma dificuldade para mim, né? Acho que era o problema mais meu mesmo, porque... A gente tem que aprender ali da coisa. Aí tem uns 15 anos que eu voltei. E também foi numa fase de transição da Pulsar, porque a Pulsar, ela... Quando a gente começou, a Pulsar era focada em carga direta.
a gente trabalhava para os maiores atacadistas que tinha em São Paulo. Grupo Martins, não sei se você lembra, Atacadão, Cofesa. E a gente mandava caminhões lá que carregava e fazia as entregas. Então a gente soltava 40, 50 caminhões todo dia. O atacadista Vila Nova, hoje é Tenda, né, que é lá no Pimentas. Antigamente era na Vila Maria. Na Vila Maria não, Ponto Tatuapé, tinham ali. E quando a gente começou a Pulsar era isso. A gente mandava carro para os clientes e para fazer a entrega direto. E aí o negócio foi ficando legal. A gente conseguiu comprar a nossa primeira sede lá no Parque Novo Mundo, construiu e tal. E o mercado também foi mudando. Esse tipo de cliente foi... Porque esse tipo de serviço é um serviço que... Claro, todo serviço dá trabalho, todo serviço tem que ter um cuidado, ter uma especialização, mas é uma estrutura muito menor que você tem que ter para esse tipo de serviço. Então, a gente acabou tendo que concorrer com empresas pequenininhas mesmo, sabe? Que é o cara, uma pessoa no escritório... É o agregado e ali, ele né? manda o agregado e ganha lá o imposto e mais um pouquinho, que num volume grande dá uma grana e fica bom. Só que a gente já tinha estrutura, tinha galpão, tinha funcionários, tinha uma equipe. A gente não estava mais conseguindo concorrer com esse tipo de serviço. E aí a gente migrou para o cross-docking. A gente fechou com o nosso primeiro cliente, que era a Filler Alimentos, uma empresa do Rio Grande do Sul. A indústria alimentícia grande, era muito forte lá. Não tanto que quebrou, mas... Na época era. Na época era muito forte. Eu acho que está até voltando a marca agora, mas foi comprada por um outro grupo. Bom, virou outra empresa agora, mas na época... Mas era uma empresa muito bem consolidada e tal. Eles entraram no mercado de São Paulo meio que usando a gente para fazer a logística. E aí foram crescendo. Acho que até o maior problema deles é que eles cresceram tanto a venda aqui que eles começaram a vender para Carrefour, Extra. E aí vendia horrores para esses caras. A gente mandava, tipo... 10 caminhões por semana para cada rede dessa daí, para abastecer com macarrão instantâneo, os negócios lá. Só que essas redes, elas judiam do fabricante, né, da indústria. Pede muita coisa, pede enxoval, pede isso, pede aquilo, pagam um preço absurdo de baixo para o que eles exigem. E acabou que eles acabaram quebrando aí depois do tempo. Então, e aí a gente ficou focado com essa Filler um tempão. Mas era tanto serviço que aí a gente cresceu. Foi quando construiu a sede que a gente está hoje. E aí era cross-docking, não era distribuição. Mas a gente estava praticamente só com essa Filler. E acho que entrava um, outro. Teve um tempo que a gente trabalhou com aquela empresa Termolar, que faz garrafa térmica, mas era uma operação um pouco menor. Aí daqui a pouco a Termolar falou, não, a gente quer ir para outro lugar, tal. E calhou de um tempo aí a Filler desse problema. Eles quebraram. E aí a gente ficou meio que sem nada, assim. Caramba. E aí a gente fechou muita parceria. Na época eu não estava, nessa época eu não estava nem com meu pai, não estava trabalhando com ele. E eles acabaram fechando algumas parcerias com empresas de transporte para poder fazer as entregas difíceis, que a gente é muito especializado no supermercado, né? Então, as transportadoras traziam carga do Brasil inteiro, não queria entregar no supermercado, deixava lá com a gente e a gente entregava. Entregar em supermercado é um desafio? Nossa senhora, é uma guerra, cara, é uma guerra. Graças a Deus é assim, porque senão a gente não tinha serviço, né? Se fosse simples, todo mundo faria, mas... E aí a Pulsar foi se especializando se especializando nisso. E aí era horrível, porque assim, horrível, pode falar, porque as transportadoras deixavam as piores entregas deles com a gente, né? E aí foi nessa época que eu voltei para Pulsar. E aí quando eu voltei eu falei, não, a gente tem que focar, mudar, porque senão a gente só vai ter entrega ruim, só vai ter serviço, só o pior do serviço vão passar pra gente, porque às vezes tem entrega no supermercado, que o supermercado é difícil de entregar, mas quando você trabalha com embarcador, às vezes você tem uma entrega de 50 quilos, que é horrível, você vai perder horas lá fazendo, mas o embarcador, de repente, passa uma carga de uma carreta fechada, e nessa você ganha. Agora, quando você trabalha só de prestador de serviço para outra empresa de transporte, só vem o osso. O filé, o cara não te manda, não tem. E a gente trabalhou com várias empresas grandes, assim, então... E aí, quando eu voltei, eu falei, não, a gente tem que mudar isso. E aí começamos a ativar a parte comercial, que é o que eu faço até hoje, e ir atrás de embarcadores. E aí, para cada embarcador que a gente foi conseguindo colocar, a gente ia tirando uma empresa. Mas a gente mudava a situação. Falava, agora sim, se você só for mandar o caroço, o preço é tanto. E aí acabava que o pessoal não conseguia falar, não, aí não dá pra gente trabalhar. E aí a gente foi tirando todas as parcerias e agora só tá com embarcadores direto, mesmo, né? Só com os clientes. Só que aí o cross-dock, né? Então...
As empresas mandam as cargas para a gente faz todo o pique de carga, toda a separação de mercadorias. Então, além da entrega, você também faz a separação, o pique. Então a gente não vai nos clientes, ou o cliente manda, quando é cliente de fora de São Paulo, a gente tem cliente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses clientes mandam a carga para a gente, eles fecham uma carga de truque, carreta, eles mandam para a gente, manda cargas consolidadas, né, por produto, por item e tal, para acomodar melhor a carga no caminhão, que isso aí é uma coisa que é muito boa, porque quando o cliente manda por nota fiscal, por pedido já separado, fica aquela bagunça, uma caixa pequena, uma caixa grande, chega tudo bagunçado, tudo estragado. Então ele manda aqueles pallets de cada SKU, de cada tipo de produto pra gente, quando chega lá, é uma das coisas que o Active ajudou a gente, porque a gente não conseguia, na época, outra empresa de sistema que fizesse isso, que é o nosso sistema geral, espelho de nota fiscal, para a gente fazer o picking da carga. E a gente faz todo esse trabalho, separação. Então a gente faz o pique da carga, monta todas as cargas e separa lá a quantidade, a roteirização para cada carro. E aí a gente trabalha com a média de 40, 50 carros só na Grande São Paulo, que fazendo entrega por dia. Todos os dias, 40, 50 carros na rua aí para fazer as entregas. Em supermercado, pequenos varejistas. Supermercado, aí acaba que hoje a gente tem uma gama um pouco maior de onde que a gente entrega, porque acaba que os clientes, por exemplo, eu tenho um cliente lá que vende farofa. Então ele vende para supermercado, mas vende para açougue, para essas casas especializadas de churrasco. Então tem a entrega ruim dele, mas como eu te falei, aí tem o filé. Tem a entrega boa, que é a entrega rápida. Então a gente conseguiu melhorar um pouco a média de entregas também, só nessa mudança de perfil de carga. É mais alimentício. Totalmente alimentício. Então, entrega, distribuição, São Paulo, Grande São Paulo, alimentício é Pulsar. Isso, a gente tá... É porque a gente também trabalha com a Anvisa, tudo certinho, né? Agora tá até processo de renovação, tudo certinho. Então a gente não mistura... A única coisa que a gente tem lá é produto de interesse à saúde. Não medicamento, a gente não tem autorização para medicamento. Agora eu trabalho lá, por exemplo, com enxaguante bucal, creme dental, que é produto de uma classificação um pouco diferente também. Fralda, eu trabalhei com a Hipermarx, é um grupo grande, então traz aquelas fraldas pompom. Então a questão aí é que você se especializou mesmo em alimentícios na São Paulo, Grande São Paulo. E com distribuição, né? Distribuição. Isso que fez a Pulsar ficar especialista e se destacar entre os outros transportadores. Isso, e muita gente também desistiu desse ramo, né? Porque é difícil, é extremamente difícil. Qual a dificuldade? Preço, você não consegue colocar um preço muito alto no mercado, até porque os clientes também não têm um valor, ou não são produtos de valor agregado alto. Por exemplo, eu trabalho com vinagre. Vinagre é extremamente barato. E eles agora têm ainda umas linhas de produto, por exemplo, vinagre que é galão de 5 litros. Então, quanto maior a embalagem, mais barato vai ficando o produto, né? Então, você não consegue colocar um frete absurdo, um frete médio muito alto nesses negócios. Sim. Então, muita gente não quer entrar nessa área. As empresas grandes de encomenda acho que nem atendem esses clientes, né? Quando o cliente desse liga, por exemplo, na Jamef, acho que nem desliga na cara. O cara fala, não, você tá maluco? É porque você tem que ser especialista mesmo. Tem que ser especialista, os caras não têm estrutura pra fazer isso. E tem que ser bom. Tem que ser bom, que senão... Tem que ser bom, porque não importa se falar o frete não é bom, mas você vai ter que cumprir. Tem que cumprir. Você se propôs a fazer, você tem que fazer um negócio bem feito. Sim, uma coisa que a gente sempre fala é essa questão, né, de se especializar. Sim. Porque se você atende tudo, você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa e não faz nada direito, né? Então, porque a gente sempre tem essa dificuldade, porque muitas vezes a gente quer fazer uma transição para trabalhar com encomenda expressa. Só que aí a entrega demorada prejudica. Então eu vou lá, por exemplo, a encomenda expressa, sabe, aquele cliente pequeno mesmo, sabe, aquele pequeno comerciante que tem uma loja, vendeu pela internet. A gente, por exemplo, fui lá, eu trabalho hoje não só Grande São Paulo, trabalho, para ficar mais fácil, um raio mais ou menos de 200 quilômetros de São Paulo. Então tem todo o litoral, Vale do Paraíba, região de Campinas, Sorocaba, tem uma área boa. Então o que eu fiz? Uma vez eu montei uma equipe comercial, fiz um material de marketing, a gente foi para a Baixada, para o litoral, e saímos panfletando nas lojas, nos comércios. Falou, se você quiser comprar produto de São Paulo, porque, por exemplo, loja de roupa no litoral, eles compram muita coisa do Brás, essas coisas. Então, se você quiser comprar alguma coisa, pede pra gente que a gente retire e traz para você no dia seguinte. Ok, todo mundo se encantou. E o preço
Pro cliente é baixo, para a gente acaba elevando o frete médio. Porque você aumenta a ocupação do veículo. Né? Isso. E a produtividade é muito diferente. Você vê o correio fala, o pacotinho é nada ali, o valorzinho do frete, mas você coloca 70 pacotes daquele num Fiorino, é um absurdo o dinheiro que dá, né? Uhum. Então, só que aí o que acontece? Você fecha com esse cliente, você vai pegando, esse início você tem que conciliar com as entregas que você tem hoje. Você não vai conseguir dedicar um carro só para fazer essa entrega de encomenda expressa. E aí, quando você põe nesse carro que está com um monte de supermercado difícil de entregar, às vezes não dá. Você fala, não, mas entrega o primeiro pacote. Não, mas às vezes o mercado tem hora. Você tem agendamento, né? Então é um negócio. E aí, quando você pega um cliente desse, você não atende o que você propôs, fala, não, vou te entregar. Coletei hoje, vou te entregar amanhã. Aí no dia o carro ficou travado o dia inteiro no supermercado, não conseguiu ir lá levar, no outro dia você já furou a tua promessa, né? Então, essa transição é muito difícil de fazer. Uhum. Então eu falei assim, acho que a gente tem que montar, a gente tem que criar uma carteira de clientes tão boa, de cliente de cross-dock e distribuição, que nos dê uma rentabilidade que a gente possa ter valor para investir numa outra linha separada do que a gente faz hoje. Então a gente, sei lá, nem que seja, pode ser até no mesmo prédio, que o nosso prédio é grande. Então, pode ser lá, mas assim, aí a estrutura de carro, você tem aquela condição de você bancar, falar assim, não, eu vou fazer coleta hoje com uma Fiorino só de encomenda. Ah, mas só tem 2 encomendas, deu R$50 de frete, a Fiorino vai te custar 300 o dia. Não tem problema, eu vou bancar para entregar isso aqui rápido. Né? Na verdade, é você fazer o mercado, né? Você crescer ali. Você vai ter que fazer o mercado. Assim como você fez lá... foi o começo da gente, você vai ter que começar um outro negócio. Né? Como se fosse em paralelo. A questão é que agora, com bastante experiência e com conhecimento... Hoje falta ainda recurso para fazer isso. A gente não tem uma margem de lucro, você fala assim, não ter a capacidade de investir uma grana muito legal para fazer isso. Essa migração. Então eu vou ter que esperar um pouco, ter que aumentar a minha carteira de cross, de distribuição. Que são negócios paralelos, né? Você tem que começar um negócio paralelo aí e crescendo aos poucos. Eu acho que a estrutura a gente tem praticamente toda. Uhum. Porque a gente tem um sistema muito bom com vocês, a informação, porque isso é fundamental. Não dá pra você fazer encomenda expressa com a informação ruim. Não. Isso dá um tiro no pé. E hoje em dia tem que ser aquele negócio bem completo, tem que ser uma aplicação completa. Não adianta, porque aí esse tipo de cliente não quer ficar ligando, porque o cliente de cross tem essas duas coisas. O meu cliente de cross, ele não quer ficar entrando no site. Não quer foto do canhão toda hora. Ele quer tudo integrado e não quer ouvir, entendeu? Quando der problema, aí que ele vai fazer. Aí que ele vai ver a ocorrência, o dia a dia, aquele problema que teve na entrega, isso aí ele quer ali a informação por e-mail e tal, mas ele não quer ficar buscando. Uhum. Então a gente entrega EDI, faz tudo que a gente tem já no... Agora, o cliente pequeno não, esse não quer falar com a gente. Então esse aí, ele quer lá entrar no site, pesquisar a notinha dele, saber quando foi entregue tá o comprovante lá dele. Então, essa estrutura a gente já tem com vocês hoje, então isso ajuda muito. Então, é uma questão mais de você ter um volume de financeiro para poder investir isso aí, porque os primeiros meses é bem difícil mesmo, você tem que ralar. Tem que bancar um pouquinho. Não pode misturar. Né? Não pode misturar as coisas, se misturar dá problema. Bacana, hein? E pensando no que você falou, né? Todos esses desafios, né? Como que você usa a tecnologia hoje na Pulsar para te ajudar, né, nesses desafios? Isso foi bem legal. Antes da gente começar com a Active, a gente tinha um TMS lá que foi desenvolvido pela gente. A gente tinha um analista de sistemas lá e ele foi desenvolvendo para a gente. E tudo que a gente pedia, ele faria lá, só que não sei como é que fala hoje, mas antigamente era linguagem, né? As linguagens lá meio ambiente DOS, então tinha muita restrição, questão de rede, para trabalhar em rede, parte de internet. Tecnologia um pouco mais antiga. Sim, quando a gente começou a fazer era excelente, era um negócio absurdo. Porque sempre nosso foco foi essa questão de controle de mercadoria dos clientes. Que não é a mesma coisa da encomenda, que você coleta a etiqueta e você está baseado só no número da nota fiscal. Ali a gente tem que controlar o produto. Hoje agora tem que dar uma acalmada o negócio, porque os clientes estavam querendo que a gente controlasse até lote na entrega. Você entregar o produto em um determinado cliente, você tem que não só entregar o produto, vamos supor, o cara compra lá 3 caixas de biscoito, 3 caixas de macarrão, 3 caixas de açúcar.
não basta você entregar os biscoitos certos, você tem que pegar o lote certo, e ele manda a carga para você com 5 lotes. Nossa. Então é muita coisa para controlar, agora deu uma acalmada nisso. Então o sistema tem que ser muito bem elaborado para controlar toda essa questão, né? E na época a gente acabou desenvolvendo por causa disso, porque você não tinha essa época. Não tinha. A época que a gente começou a trabalhar com CrossDock, não era fácil você encontrar ferramenta. Eu não lembro de ter ferramenta dessa forma. E se tivesse, era coisa muito cara. Eu lembro que assim, quando eu saí da Pulsar, que eu fui trabalhar fora, foi até também Varig. Aí eu comecei a ter um pouco mais de noção. Falei, cara, a gente vai precisar de uma informação melhor, porque o da Varig era um sistema muito legal, era um sistema da Unisys. Claro, legal para a época, mas a questão era a informação era muito rápida, porque existia aquele negócio de link dedicado em todas as unidades da Varig. Então isso era muito legal. O cara entregava lá em Fortaleza, era 3 segundos, a informação estava na tua tela aqui em São Paulo. Era conectado e online, né? Aí eu falei, pô, é isso que a gente precisa na Pulsar, a gente precisa de um negócio desse, né? E só que o que a gente tinha não dava para fazer isso. É que a tecnologia foi evoluindo aos poucos, né? E aí as características dos softwares têm que evoluir junto, né? Então, e na época, é isso que eu ia dizer, a gente tinha um software, a gente gastou uma grana boa para desenvolver, só que a gente gastou uma grana picadinha, né? Porque o cara foi desenvolvendo ao longo de anos. Ele trabalhou pra gente anos, assim, porque toda alteração que a gente precisava fazer, que nem a gente faz hoje com vocês, passa aí pro atendimento e desenvolvimento que vocês fazem, a gente fazia com ele. Só que é diferente uma empresa com a estrutura da Active e um profissional e um cara que tinha um outro emprego e tinha que fazer pra gente. Então era barato, mas tinha limitação. A gente brinca aqui que o pessoal contrata o sobrinho, né? Não, eu preciso de um sistema. Não, tem um sobrinho que mexe com tecnologia, ele vai fazer um negócio para mim. A gente enfrenta esses desafios, né? E às vezes a pessoa não consegue entender a diferença. Porque existe, assim como no transporte, especialistas, que nem você falou aí, a Pulsar, especialista em supermercado e tal. Na tecnologia é a mesma coisa, né? Tem especialistas em banco de dados, em tráfego de informação, em usabilidade. Tudo isso são especialistas diferentes. E na época que a gente começou com ele, era muito caro realmente a tecnologia. Era muito caro você comprar um software, porque tinha só de empresas muito grandes e era um absurdo. O cara falou, não, tem aqui, tem tanto, X. E era uma grana que a gente não tinha para investir. Nessa época que a gente tava com a filler e tal, só tava com a filler praticamente cliente. E por mais que ela dava um volume legal, mas não era um volume para você bancar uma estrutura, todo o custo operacional que a empresa tem e ainda fazer investimento muito alto. Então, foi quando encontrou a Active, foi uma situação muito diferente, porque o custo, se você analisar, é um custo baixo, não é um custo alto, perto do que a gente tinha no mercado na época. Quando chegou de vocês, porque na época a gente viu de vocês e de um concorrente. E na época, o de vocês acho que até, não sei como é que é hoje, mas na época tinha a licença que você vendia pra gente lá, um X, que não era nada fora da realidade. E aí, ok, a mensalidade, tudo. Quando a gente viu, falou, opa, vale a pena, isso, né? cara, porque... E você pegar um negócio que já tá pronto... Tá bem com adequado. A experiência, né? Porque a expertise é tudo, né? Já foi testado por mais de... Hoje, atualmente, mais de 900 empresas já utilizam esse software, né? Então, tudo que tinha que dar de problema já deu e já resolveu. Então, e foi legal porque tinha funcionalidade que não tinha em nenhuma outra empresa, nenhum outro concorrente, assim. Essa questão de porque tem partes de um WMS no TMS de vocês, né? Tem alguma coisa ali que... eu não sei como é que... Hoje não sei como é que tá a questão do TMS no mercado, mas quando a gente estava procurando esse negócio de estoque, de mercadoria em depósito, isso era uma coisa que a gente tinha lá no Unisys, cara, na Varig. Isso é um negócio muito bacana, porque às vezes as empresas não usam todos os recursos que você tem. Que o sistema fornece. E eu não vou nem mentir, porque a Pulsar também não está usando tudo. Porque é especialista. Mas, cara, na época da Varig, esse tipo de coisa ajuda. Você liga para uma filial e fala, cara, por que você não me entregou o produto?
O cara fala assim, não sei, não tô achando produto. Você fala, vai no teu armazém, na ala tal. Você é daqui de São Paulo, porque tá no sistema. Uhum. E às vezes o cara lá não sabia usar. Fala, vai na tua ala tal, no pallet tal, que tá lá o produto. E o cara ia falar, é mesmo, moço, como é que você sabe? Eu falei, tá no sistema, seu louco. Alguém foi lá, bateu o scanner, colocou o produto no pallet, tá? É só você olhar. E o cara fala, não tô perdido. Então, e isso tem no Active. Tá? A gente vai usando esse tipo de coisa, é fantástico, ajuda demais, cara. Se você elimina erros, né? E aumenta a produtividade do pessoal do depósito. E a informação completa, isso é muito legal, porque às vezes, principalmente em empresas pequenas, porque a nossa empresa é pequena. E é muito ruim quando o cliente liga para uma pessoa e a pessoa fala, vou ter que procurar quem é que sabe te responder isso. Não dá, né? O cliente hoje em dia fala, ninguém tem mais tempo para nada, né? Não tem mais paciência pro cara. Então a pessoa tem que atender o telefone e a informação ele achar fácil. O cara tem que estar ali na tela, que ele dá 2 cliquezinhos, aparece a informação que ele precisa. Isso é legal. Quando a gente achou isso, foi fantástico, mudou demais. Então, essa questão da mercadoria em depósito era um dos desafios que você tinha lá, Sim. Além da tecnologia que tem que evoluir o tempo todo, né? Sim. Porque já mudou muito mesmo o Active, né? Do que quando a gente pegou o Active, nossa, mudou horrores. É outra coisa já. É outra aplicação, praticamente. Ele evolui rápido, né? Muito rápido. E o mercado muda muito rápido, né, Yara? Muda o tempo todo. Inclusive, uma coisa que a gente percebe muito nos transportadores que a gente atende, né? E até a evolução mesmo natural, né? Dessa última década de informação muito rápida. A gente quer tudo muito rápido, ninguém tem mais paciência de esperar. Então, a gente percebe que tem muitos clientes que têm reclamação de falta de informação. Não sei onde está a mercadoria, o cliente liga. Vocês tinham esse tipo de problema com os clientes, de os clientes reclamarem, de os clientes entrarem em contato? Então, o problema da gente era a dificuldade da gente encontrar informação. Uhum. Antes de ter Active, como a gente era uma empresa tão pequena, porque todo mundo sabia da situação, então mas era aquele negócio arcaico, sabe? Aquele negócio que você sabe de cabeça. Às vezes você sabe uma posição de entrega de cabeça, mas isso, quando chega um patamar de empresa, você não tem mais como fazer isso. Você tem 40 caminhões na rua todo dia. Então, quando tinha como. 15 caminhões, 20 caminhões na rua, cada um com 3, 4 entregas, os casos mais graves você sabia de cabeça. Agora, quando você está num patamar que a gente tem hoje lá de, 200, 300 entregas dia, não tem mais como você saber isso. Então, e esse é o problema, porque assim, o cliente, quando ele te busca essa informação, ele não vai ter paciência de esperar. Então não pode ficar passando ligação de um para o outro. Aliás, o legal é o cliente nem ter que ligar. A informação já chegar para ele antes dele questionar. Né? E essas integrações que o Active faz com o sistema dos clientes ajuda demais. Então quando o cliente liga para a gente para saber de alguma coisa, é porque teve uma falha no processo. Alguém não alimentou direito o sistema. E às vezes até coisa dos clientes mesmo, que não manda o arquivo dele pra gente, aí não abastece direito, dá algum problema, sei lá. Mas na teoria não tem. Então tem aquela ocorrência do dia, que o caminhão chegou no cliente, o cliente não quer por algum motivo, e aí nosso pessoal lá da operação entra no Active, lança a ocorrência, transmite a ocorrência e vai. Aí faz a devolução, aí tem as tratativas. Tem as tratativas da devolução. Tá bem legal. E você vê isso como um diferencial competitivo hoje para Pulsar? Não só diferencial, como necessidade. Quem não tiver vai ter muito problema. A gente sabe que tem gente que trabalha sem isso, mas não dá. Não tem como. Não me imagino trabalhando mais dessa forma. Assim. Não tem como. E cada dia a gente está exigindo mais. Como eu falei, assim, tem cliente que agora quer toda a informação, qualquer ocorrência. É tudo transmitido, foto de canhoto, ninguém mais quer papel. Então, o cara quer o canhoto na tela dele na hora que ele abre. Lá fala, eu quero saber da entrega tal. Ele acessar o sistema dele e o canhoto está na tela dele, sem ele precisar falar com a gente. Então, essa integração de sistemas que a gente tem da Active com os nossos clientes é fundamental. Sem isso, você é completamente um amador. Assim, o pessoal não... Porque, se você for analisar, entrega no prazo, entregar direito, não é diferencial, isso é obrigação. Se você se comprometeu a fazer o serviço para o cliente, tem que fazer. Informar também é meio que uma obrigação.
Agora, quanto mais agilidade, uma forma... Mesmo que o cliente tenha que sair te procurando para saber um problema ou se a entrega está feita, aí sim é um diferencial bem legal. Não, e aí você fideliza o cliente, né? Porque Demais. se você faz um bom serviço, você gera informação e você trata os problemas quando acontecem, porque ele vai trocar e de tem um outro fornecedor. fator que é muito legal. Quando a gente trabalha com a nossa aplicação de uma forma legal, você abastece ela tudo certinho, porque às vezes tem as métricas que o cliente faz lá pela aplicação dele. E aí ele fala, nossa, você bateu 80% só de meta? Tá horrível. Aí você manda um relatório para ele e fala, tá aqui, 97, 98. Aí ele não abasteceu dele. Aí você também consegue comprovar que você mandou a informação para ele. E aí é legal. Então você está sempre protegido. Porque a gente oferece para o nosso cliente isso, no mínimo 96% de performance. Essa é a performance rasa que a gente oferece. Falar, é de 96% para cima. Porque também não tem como falar que vai bater 100% no tipo de serviço que a gente faz. Porque tem problemas na rua, né? Porque assim, normal, se você só tem um cliente, você pode até alegar 100%. Porque se o cliente segurou, algum cliente, você colocou 3, 4 entregas, o cliente segurou e não deu fazer as outras, fala, velho, é teu cliente que segurou. Agora, às vezes acontece de eu mandar uma entrega da minha empresa lá do meu cliente de vinagre e uma entrega do biscoito. A do biscoito enrolou, não dá tempo de entregar do vinagre. Não tem como falar, não, porque a do biscoito enrolou. O cara fala, velho, problema teu. É lógico. Eu te pago para você entregar. Se você ficou enrolado no outro, é problema teu. Então, esse 100% não bate, mas você tem que ter todo esse conjunto de informação para você, quando o cliente te apresentar uma informação incorreta, você ter como falar, não, tá aqui. E como é que a gente faz? Você tocou um ponto importantíssimo, Wagner, porque é uma área o calcanhar de Aquiles das transportadoras. Você demorar na entrega, você ter problemas aí para sair de entregar a mercadoria e sair do cliente para ir para o próximo. E como é que você enxerga esse problema e como é que a gente transpõe esse problema? Como a gente consegue ultrapassar isso fácil? Você tem um pouco da expertise que você tem que ter. Então, a gente, por exemplo, lá a gente tem uma coisa que é bem legal que a gente usa do Active, informações sobre aquele determinado destinatário. Então, se você abrir nossa base de dados, ou aí pegar qualquer cadastro de cliente lá do supermercado, por exemplo, de loja, você vai ver que tem lá, essa loja só recebe de manhã, essa só recebe à tarde, essa é melhor ir de manhã, essa é melhor ir à tarde. Em média, demora X horas. Então, a gente já sabe. Então, quando o cara vai sair, o roteirista vai preparar a rota do carro que vai sair com essa entrega. Ele fala que não adianta eu botar 3 entregas que não vai fazer, vou colocar 2. Então, a gente vai ter que arrumar um aproveitamento para aquele carro que ele consiga fazer 2 entregas, o aproveitamento dele pague o custo, porque não vai dar para contar mais. E aí também a gente acaba tirando o relatório do que acontece de ocorrência, quanto tempo vai ficando, isso é muito legal. Mas você tem que estar preparado para isso, não tem jeito. Não adianta você querer falar, não. Uma coisa que a gente faz é informar o cliente, porque tem problemas que são inevitáveis. Tem problema que não vai ter jeito. Você vai chegar numa determinada loja, tem uma fila de 50 caminhões. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Aí, assim, aí a gente dá essa opção ao cliente. Você quer que a gente espere ou você quer que a gente tire o carro e siga com as entregas? Porque tem mais entrega no carro. Porque a gente também não deixa um carro assim o dia inteiro esperando ao Deus dará a boa vontade de alguém e voltar com um monte de entrega. Então, a gente tem umas conversões de frete que se o carro tiver que ficar o dia inteiro no cliente e não produzir o restante que ele tinha que produzir, a gente converte frete, a gente cobra o carro dedicado, alguma coisa do tipo. E para agendamento, para ter mais essa facilidade de entrega, de horários, janelas de entrega, essas coisas é comum no mercado, nas empresas? Cara, tá uma brincadeira de mau gosto isso aí. Porque às vezes sabe os mercadinhos que você pega, às vezes os mercadinhos, vamos supor, que tem aqui na rua, que o cara tem o cara, a mulher dele no caixa e ele agenda a entrega. É complicadíssimo isso, porque o pessoal tá. Não, tem umas coisas que os caras estão fazendo agora que é absurdo. O cara agenda entrega, qualquer loja tá agendando entrega, cobrando descarga. Eles cobram, não adianta você mandar teu ajudante. Você pode até mandar, mas ele vai cobrar para descarregar.
E muitas vezes é o teu funcionário que descarrega. E eles cobram, cara. Chega uma brincadeira de mau gosto. louco. Assim. Juro, não é brincadeira. Então Acontece isso, cara. eles ganham pra receber a mercadoria. Porque se ele Ganha. cobra, Não, todos. Qualquer rede de supermercado hoje cobra a entrega, a descarga. Todas. A maioria eles descarregam, tem a equipe deles. E aí é um complicador, porque às vezes você solta... Tem uma entrega que ele cobra a descarga, aí você fala, então não vou mandar ajudante. Só que a entrega seguinte não tem. você tem que ter mandar ajudante. E aí você manda um ajudante e tem que ficar pagando algumas entregas ainda. É umas coisas absurdas, assim, que a cultura nacional, não sei o que acontece, cara. Os caras inventam essas coisas e todo mundo vai aceitando, assim, a indústria, né? A indústria quer vender, vai, só que... bem, na verdade, quem paga é quem compra o produto lá no final, né? Pois é, porque... A gente vai lá, compra nosso macarrãozinho na boca do cara, a gente pagou todos esses desaforos, assim, que paga um monte de custo que não deveria existir. Você paga 2 vezes um monte de coisa. Você paga 2 vezes descarga, paga 2 vezes o transporte, porque uma coisa é um cara produzir 50 entregas, outra é o cara você segurar um caminhão o dia inteiro e fazer 2, 3 entregas. O custo é muito alto disso. A gente paga toda essa brincadeira de mau gosto que tem hoje em dia no mercado. Na verdade, é uma ineficiência. Você acaba ficando ineficiente porque né, você restringe ali a 2, 3 entregas do caminhão, fica ocioso, né? Pessoal, que assim, o cliente vai lá, ele não investe no estoque dele, não investe na equipe dele, e aí você vai pagar a ponta, você vai pagar lá na ponta. Acho que hoje em dia, supermercado é a coisa que mais dá grana, não tem... Porque você não vê de onde que possa dar errado. Porque o cara... As indústrias têm que, às vezes, dar enxoval de produto de graça. Cara, uma rede dessas grandes, assim... Não vou falar nome, porque depois não é e o cara vai me processar. Mas tem rede de supermercado grande, o cara fala assim, não, eu vou começar a comprar de você, mas eu tô comprando de você. Aí agora eu vou inaugurar uma loja aqui no Picanço. Quero um caminhão de 10 toneladas de produto de graça, de brinde. E as indústrias dão. Tem que dar, porque senão vende. Aí chega lá, tem que alugar o espaço na gôndola da prateleira. Tem que botar um promotor para abastecer a prateleira, que o mercado não abastece. Se o cara não botar um promotor dele, fica vazia a prateleira e não vende. E aí o produto que vencer lá e não vender, ele devolve o fabricante. Risco zero. Caramba, piada mal gosto. O que ele tem que fazer é colocar gente dentro do supermercado para comprar as mercadorias, né? Tem que ter a estrutura e colocar atrair o público. Mas é isso. E é por isso que a Pulsar se destaca, né? Porque então, conhece essas dificuldades e consegue fazer o serviço direito, né? Cara, não é um serviço que todo mundo aceita fazer, não é um serviço que todo mundo quer fazer, não. É muito detalhe que envolve, assim. É muito detalhe. Tem lugar que você vai entregar e é uma operação tão maluca que você fala assim, como é que eu faço uma entrega dessa? Tem um cliente de Campinas, eu não lembro o nome agora, que assim, é um centro lá de Campinas, tem horário para entregar. Então, tipo assim, você é região central, você não pode chegar depois das 8 da manhã. Então, você pode chegar às 7 e estacionar na porta da loja. Aí tá ok. Mas entrar não pode. Então, você tem que chegar lá às 7. Só que aí o cara fala assim, ó, eu não quero caminhão na minha porta durante o horário comercial. Então você tem que descarregar na calçada, ficar um dos ajudantes na calçada. Não, desculpa, vai com 2 ajudantes, fica os 2 lá com a mercadoria na calçada até abrir a loja, porque é outra. Ele manda você chegar às 7, mas a loja não abre às 7, abre às 9. Meu Deus. E juro que é verdade. E ele fala, não, agora você tira o caminhão daqui da frente que eu não quero atrapalhando meus clientes de entrar. E aí, durante o dia, os ajudantes têm que ficar pondo a mercadoria pra dentro. Cara, não é um absurdo isso, cara. Isso custa. Custa. Isso quem vai pagar é a pessoa que compra o produto naquela loja, porque eu vou cobrar isso do fabricante. O fabricante vai embutir na venda daquele cara. Então, quem compra numa loja dessa tá pagando um custo que não era para pagar. É uma coisa absurda. Né? É a ineficiência da entrega, né? Às vezes o pessoal fala, custo Brasil, ninguém sabe do que se trata. O Brasil é isso, o Brasil tem muitas coisas, cara. A gente é um país legal, mas tem umas coisas que parece que é da cultura do povo, sei lá, não do povo, mas de uma galera que faz umas coisas meio malucas, inventa umas coisas que não faz sentido, né? porque parece que
A grana que parece que... É que os caras estão ganhando a grana com isso, porque tem umas coisas que é absurdo. Tem umas lojas, você vai, às vezes supermercados, os caras descarregam 100 caminhões por dia, e cada caminhão que descarrega é R$300 uma descarga. Pô, você faz isso por 100, cara. O cara se bobear ganha mais grana descarga do que vendendo produto. Caramba. É uma grana absurda. Porque antes, o que eles estavam fazendo? Esse negócio de descarga é uma coisa antiga. Isso aí vem dos atacadistas. Isso aí, qualquer atacadista, eles cobravam para descarregar. Só que eles colocavam uma empresa, e essa empresa que cobrava, o atacadista em si não estava nem aí e tal. O que a empresa cobrava ou não. Só que está virando uma coisa tão grande que agora os mercados estão botando funcionário deles para descarregar. É Porque é lucrativo, uma né? baita grana, cara. É muita grana. Isso aí não tem como você mudar. Isso não tem um jogo que você tem que virar. Você tem que saber que é desse jeito, saber como contornar da melhor forma. Porque, por exemplo, a entrega dessas Campinas, então a gente sempre liga pro cara, tem que ligar para combinar, avisar que vai o caminhão. Aí você colocar, às vezes o caminhão é um caminhão pequeno, e aí você tem que colocar 2, 3 ajudantes num caminhãozinho pequeno. O negócio que era para ir o motorista e o ajudante, vai 3 funcionários a mais. Fica o dia inteiro e você não consegue colocar mais entrega nenhuma. Então, você tem que cobrar o dia todo do veículo. Se você não sabe, manda direto o caminhão lá, volta a entrega. Não consegue fazer. Essa é a expertise da Pulsar, né? E não é um cliente ou 2, não. Na gama de clientes que a gente tem é muito cliente. Todo cliente tem alguma frescurinha. Todos têm. É coisa mais rara. A gente, lógico, os clientes às vezes vendem. Os nossos clientes vendem mercadoria para outros estados. A gente vai entregar num redespacho. Aí é tranquilo. Vai entregar numa lojinha de bairro, uma coisa ou outra. Que eu falei, esse cliente da farofa entrega num açougue, num restaurante. Nossa, restaurante nem todos. Tem uns restaurantes que é tranquilo, fora de São Paulo. Agora, restaurante aqui em São Paulo, por exemplo, você vai entregar... Mas tem horário. Zona de restrição. Zona de restrição, tem horário, porque não é o horário comercial normal. Então, assim, você tem que entregar tipo, até 10 horas da manhã. Depois das 10, ele fecha para servir almoço. Só vai voltar a receber depois das 15, 16 horas. Então, você tem que ter um caminhão que tem uma rota, porque ele também não compra uma carga fechada. Ele compra 5 caixinhas de um produto. Então, você tem que planejar uma rota que o teu carro vai fazer algumas entregas, ou tem que fazer aquela entrega e ele não pode furar. Se furar depois daquilo, ele vai ter um intervalo muito grande que ele não pode retornar esse cliente. Vai ter que ficar esperando na rua. Só que aí tem restrição. É trabalhoso. Não é simples. Teve um ponto que você falou, Wagner, que me chamou bastante atenção, que é completamente gestão, né? Que você disse da parte da percentual de entregas no prazo, né? Que você tem ali os indicadores e você consegue saber, né? Se o cliente falou, não, você fez 80%, não, tem que ir 97%, 98%. Tem muitas transportadoras que não tem esse número, né? Esse indicador. Então, não dá pra viver assim, não dá pra viver às cegas, eu não sei como tem uns caras meio malucos, assim, tem as coisas que... Você tem que ter um número, né? Porque a informação da gente às vezes é mais precisa, porque o cliente, o que acontece? Muitas vezes ele pega o dia que ele embarcou a mercadoria e o dia que foi entregue. Aí ele vai falar, eu embarquei no dia 1º, foi entregue no dia 5. Teu prazo era para entregar no dia 3. Você está atrasado. E aí, se você não tem informação, você, errei, atrasei. Mas aí, quando a gente entra no nosso sistema, vai estar lá, não. Eu fui no dia 2, o cliente não estava. Não quis receber, estava muito cheio. Eu apresentei no dia 3. Aí teve o feriado. Então, eu fui no cliente no dia. Então, tem todo esse histórico lá no nosso perfil da entrega. E aí, você fala, tá aqui. Então, foi te informado, eu consigo levantar quando é que a gente mandou a informação para ele, via sistema, via e-mail, e falar, tô te mandando aqui. E quando você está falando de um volume de 400, 500 entregas por dia, depois de 2 semanas a gente não lembra mais o que aconteceu. Não tem como. Às vezes, às vezes o cara liga sabendo isso aí. Sabe? 20 dias atrás... O cara ficou esperando na loja, ele chegou a descarregar. Outro dia o cara pediu informação, mas essa não tinha como ter, cara. Eu falei, não dá, né? O cara me chamou e falou, não, teve uma entrega que a gente foi fazer lá e você voltou porque o cliente não quis.
ok, essa informação eu tenho. Ele falou, mas você sabe se o motorista chegou a descarregar a mercadoria ou não? Você tá vendo? Eu não controlo tudo isso, né, cara? Se o cara descarregou e o cara devolveu. Descarregou, teve que o cliente não quis. Tá aqui, eu tenho essa informação. Agora, se chegou a descarregar, porque acho que o cara... Ele ia cobrar alguma atitude do cliente, sei lá o que quer fazer. Eu falei, mas essa informação também aí você tá pedindo muito, né? Não... A gente apresentou, o carro chegou tal hora, saiu tal hora e te devolveu a mercadoria, tá aí. Isso não dá para viver sem. Não tem como, senão você fica refém da avaliação só do cliente, né? Então, a gente tem clientes da gente que tá muito certinho a informação. Então, vamos supor, eu trabalho lá com a J. Macedo. A J. Macedo manda os relatórios, pô, muito legal. As informações dele tá lá. Ele manda pra gente 98, 98. E quando não tá batendo o percentual que a gente está acordado, ele fala, ó, essa e essa entrega não foram feitas. Por quê? Aí, se eu não tenho informação no sistema, eu falo, não sei. É horrível, né? Então a gente vai lá e mostra. Aí eu mando para ele toda a história. Fala, apresentou tal dia, chegou tal dia. Ou às vezes a mercadoria vem da fábrica e vem faltando produto. E aí você não manda entrega, tem que esperar a reposição. E aí você tem todo esse histórico e você fala, não foi por causa disso. Aí ele vai lá e fala, não, então ok, vamos consertar. E é frequente você bater o percentual de entrega do seu sistema com o do sistema do cliente, né? Sim. E geralmente o do embarcador é menor que o seu, né? Muito, sim. Esse é o que entrega mesmo. Eu acho até que é uma aplicação bem legal. Eu acho que não é pra gente. Não é para um transportador. E mesmo para o embarcador, não é tão eficiente. O que falta, por exemplo, esse detalhamento da ocorrência lá não tem tão exata. Ela necessita de muita interferência humana. Na verdade, até tem. Só que se a pessoa não for lá e atualizar, porque ele faz isso, ele cadastra lá. Na verdade, a aplicação funciona, só que depende muito de interação humana. Então o cara coloca lá, embarcou tal dia, tem até tal dia para entregar. Só que qualquer ocorrência que dá, que não é culpa nossa, a gente tem que informar o nosso cliente e aí o cliente vai ter que ir lá e fazer essa alteração do prazo de entrega e muitas vezes não faz. Aí também não é culpa da aplicação, aí é o cara que tem lá que fazer. Aí, mas eu acho que isso é uma falha depender tanto assim da informação manual. Informação manual. E aí esse aí dá muita diferença às vezes com a gente. O cara fala, tá dando 85% aqui. Aí fala, tá, mas aqui, ó, todas essas entregas aqui eram agendadas. E a gente que faz o agendamento, né? Então, você passou o teu prazo normal de entrega, só que aí o teu cliente agendou para 10 dias depois. E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E aí eu tô passando a informação, você não tá atualizando. Só que aí, normalmente, o cliente fala, então tá ok, você tá certo, vamos corrigir. Você sabe que a gente tem um portal que faz toda essa interface entre o embarcador e o transportador. Então, é muito comum você ter a visão do embarcador sincronizada com a visão do transportador, que os dois entram na mesma plataforma, né? O objetivo que a gente criou o portal é justamente você controlar a mercadoria da saída do embarcador até a entrega final. Só que no meio disso tudo você tem a logística, você tem a transportadora, você tem o motorista, você tem o cliente lá do outro lado, que todo mundo influencia na entrega. Sim. E normalmente quando você vê esses controles, você tem o RP do embarcador, tem o ERP do cliente lá, tem o TMS da transportadora e tem o motorista envolvido em vários pontos, né? Então, o que a gente tentou fazer? Na verdade, o que a gente fez? Um portal que vá do começo até o final com todas essas empresas conectando e mandando informação. Aí não tem essa dificuldade. Então, é muito legal. Porque o transportador está na mesma plataforma. Não tem como você falar assim, olha, mas o meu sistema está 98. Mas no meu sistema está 88. Não, é um sistema único. Se for um único sistema, está todo mundo no mesmo... Sim, isso é bem legal. Então, é bacana essa aplicação que a gente desenvolveu. Facilita demais, né? Porque tudo que você fica fazendo muito encontro de informação é trabalho, é retrabalho, na verdade. Não é o trabalho, é o retrabalho. Esse é pior ainda, né? Se fazer a mesma coisa 2 vezes, não é tá perdendo tempo demais. E tempo hoje não tem, né?
Pois é. Entendeu? Tem que Não. unir, né? A operação depende de todos ali, do embarcador, do transportador, do motorista e principalmente do cliente final quando recebe a mercadoria. Sim, Bacana, né? legal. E a gente falando aqui de tecnologia, o que a tecnologia, quais os pontos da tecnologia que mais ajudam a Pulsar a manter o cliente, a crescer? Eu acho que o principal é diminuição de erro. Quanto mais automatizado está o processo, menor a quantidade de erros, né? Então, por exemplo, antigamente a gente ia fazer CTE na mão ali, e ainda mais a gente que tem que fazer esse controle de produtos. Você digitava um item errado, ia separar produto errado, ia entregar errado. Então, tudo que a gente está evitando fazer manualmente sai muito mais bem feito. Não tem nem como negar isso, né? Você diminui muito o erro. Então, isso por si só já é critério. Você tem menos problema junto ao cliente. Já está menos ocorrência. Velocidade de informação. O cliente está com a informação bem rápida lá, é fundamental também para ele. E custo. Você acaba diminuindo o custo demais. Porque tudo custa, né? Então, você, de repente, não é questão nem de diminuir pessoas, diminuir isso, de remanejar, usar pessoas para atividades que não necessitem, que necessitem, na verdade, da interação humana. Então, você precisa de um marketing, você precisa de um comercial. Isso aí não tem TMS que vai te resolver isso. Não dá para automatizar. Você vai conseguir investir nessas áreas. Agora, eu quando comecei no transporte, há 33 anos atrás, era CTE na máquina de escrever. Então, pessoal, cara, hoje em dia o pessoal acho que não tem noção do que era isso. Porque cada um dos que a gente chamava de faturista, assim, né? Eu fazia coisa de 60, 70 conhecimentos por dia, mas é assim, a máquina de escrever, a máquina de calcular do lado. É porque ele não era só datilografar, ele tinha que calcular o frete, datilografar. Então, você tem que estar com as tabelas aqui ou na cabeça, começa lá a datilografar, errou, cancela, porque também não dá para pagar, com um monte de carbono, um monte de via, e o governo não aceitava conhecimento rasurado, que tudo que eles também podem fazer para complicar eles fazem, né? Então não tinha essa de, vou corrigir, não. Então vai lá, tirou, cancela, mas se também mandasse, tipo... você emite 1.000 conhecimentos por mês. Se você mandar 50 cancelados para o governo também vinha questionar, falar, o que é isso? Está cancelando tanto conhecimento? Está sonegando. É um inferno. Então você está lá, você começa a digitar cliente, todos os dados do cliente, razão social completa, endereço completo de remetente, destinatário, redespacho, consignatário, todos os dados da nota. E aí vamos lá calcular agora o frete. Cara, a mão de obra. Aí você fala, 670 CT por dia não é nada. Mas vai fazer na máquina de escrever. É engraçado. Quanto tempo levava pra fazer isso? Né? Não, eu tô te falando. Isso era o que eu produzia no dia. Nossa. Claro, depois tem outra. Você acaba fazendo uma atividade ou outra e tal, mas isso leva um tempo absurdo. Então as transportadoras grandes tinham uma montoeira de gente fazendo isso. Uma coisa absurda. Aí vão mandar mensagem para outra filial e o cara sentar no Telex lá, mandar mensagem, que o Telex ainda era moderno. Já era uma tecnologia bacana, que isso aí em tempo real lá, mas... Ô, Wagner, você sabe que hoje em dia ainda existem sistemas que você simplesmente é uma máquina de escrever mais automatizada, feita no computador. Você tem que informar o remetente, você tem que informar o endereço, você tem que calcular o frete, tem que fazer praticamente tudo. Não, mas a geração meio do Jefferson, a gente veio na geração que, assim, uma das primeiras coisas que eu resolvi estudar... Geração sua, rapaz, geração minha. Tua barba tá da cor... Minha barba tá da cor do teu cabelo, não me engano. Quando eu comecei a querer trabalhar... Eu com 12, 13 anos, que nessa época, acho que antigamente era tudo muito mais precoce, né? Hoje eu vejo minha filha com 13 anos, é só brincar, não tem outra coisa. A gente tinha muito esse negócio, já vou fazer curso profissionalizante e tal, e o primeiro curso que eu fiz, assim, que eu tinha muita vontade de fazer, era de programador. Eu fiz aquele programação de COBOL em grande porte, eu não sei nem se vocês sabem do que eu tô falando, COBOL, falando de comer, isso era a linguagem de programação. E o primeiro curso de programação que eu fiz era de COBOL, mas assim, os comandos que você dava do sistema eram as teclas de função do teclado. Então, pra você mandar de tecla, era F1, F2. Era muito arcaico. Isso, e já era uma baita tecnologia.
Pois é. Quando eu fui fazer isso, porque assim, não, minto, isso aí eu tinha uns 15, 16 anos mais, porque eu já estava fazendo conhecimento na máquina, e aí a gente começou a desenvolver um sistema lá para a empresa que meu pai era gerente, e o primeiro programa veio nesse COBOL. Eu falei, puta, eu vou estudar isso, porque o primeiro computador que a gente colocou na empresa, que fazia os conhecimentos, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso, mano? Então, a gente que vem dessa época, se você vê a evolução pro que a gente tem hoje, não dá. Porque a gente produz hoje, a Pulsar tinha que ter 50 funcionários. A gente tem 12, sei lá, 13 lá no escritório, não estamos em 10. Teria que ter 50 para fazer isso. É uma coisa absurda. Pois é, mudou demais, né? Você não... Interessante que a gente tem sistemas hoje, né, que não fazem... Ele simplesmente... ele é uma máquina de escrever automatizada. A pessoa digita lá o cliente, digita o destinatário, faz o cálculo na máquina de calcular. Inclusive tem, gente, se você tiver aí com o sistema fazendo na máquina de calcular, você, por favor, né, liga aqui para a Yara, liga digitando informação, não dá. Não dá, você tem que e a gente, importar tudo. Porque assim, eu entendo quando a empresa é pequena, não sei nem o tamanho da empresa, a gente vai falando, não sei. Mas tudo tá muito difícil de você conquistar hoje, você investir e tal. Mas às vezes o cara não tem noção, porque o cara vai falar isso vai ser um absurdo. Ainda que ele não tenha tanta condição, porque não é mais absurdo hoje, o valor é bem pequeno. É muito né? baixo para o que produz. Um sistema desse, você tem um sistema, mensalidade que você paga, o investimento que você faz para economizar 20, 30 pessoas, como é que dá para não dar nem para comparar um negócio desse? Inclusive, você não precisa nem comprar computador, mas fica tudo na nuvem. Tudo na nuvem. Então, e o cara, às vezes o cara não vai nem atrás, tá ali falando, não vou gastar dinheiro, não tenho grana para gastar com isso. Falo, velho, cota, vai atrás. Isso aconteceu com a gente. Porque era essa mentalidade. Vai falar, pô, mas isso aqui vai ser uma baita grana. Eu falei, mas se a gente não procurar, como é que a gente vai saber se é caro ou não? E aí fui eu que fui atrás. E a gente, quando pegou, falou, não. Na época, falou, pô, a gente tá meio apertado, mas vamos fazer, porque... O retorno é garantido, né? É garantido. O investimento, a qualidade que você vai agregar no teu serviço. Mais do que você demitir pessoas ou cortar custo, é a possibilidade de crescer sem ter que aumentar o custo. Sim. Então, você pode emitir mais 200, 300 conhecimentos por dia sem contratar uma pessoa. Porque pessoa tem que ter, não tem, você vai ter que ter. Tem pelo menos um ali, né? Você produz, que você vai conseguir agregar mais carga, você vai conseguir... E outra, você agrega valor no teu serviço, é diferente. Serviço de qualidade é desde informação, é muita coisa. A organização da própria transportadora, né? Você ter ali as informações e conseguir falar com o cliente de igual para igual. Como você acabou de falar, poxa, se o cliente vem com uma performance de 88 e você tem certeza ali pelo seu sistema que a sua performance é de 98, você fala de igual para igual com o cliente. Você mostra, olha, tá vendo? Essas entregas aqui foram... problemas nas entregas aconteceram e foram ocasionadas pelo destinatário ou por outra situação, o pedido em desacordo, coisas assim. Hoje, pra você ter ideia, eu tenho 2 pessoas para cuidar da pendência que já está alocada lá na empresa, não a ocorrência em tempo real. A ocorrência em tempo real tem outra pessoa que cuida, que fica ali administrando o que está acontecendo na rua. Mas depois que voltou, isso está lá na empresa, a gente tem que ter um controle de que está lá, informar para o cliente, cobrar reentrega, isso, aquilo, outro, tal, que vai ser feito. Então, eu tenho 2 pessoas para cuidar de reentrega, pendência, devolução, faturamento, cobrança e pagamento de 40 agregados. 2 pessoas. Caramba! É muita coisa. É bastante coisa para uma pessoa. Então, se não tivesse tecnologia... Não tem como fazer. Como você disse, né? Mas a equipe teria que ser muito maior. Ou então o problema é esse, não é nem isso é uma da maior verdade que você falou. O problema não é você tirar pessoas. O problema é quando você você conquista um cliente novo, o cliente entra e tua estrutura não suporta atender. Aí você começa a fazer besteira. O cliente chegou e você não consigo te dar informação, não consigo entregar. Cadê a nota tal? Aí você vai se tocar que a nota você não emitiu, o que emitiu, mas tá lá, perdeu o conhecimento.
Porque você não tem informação, você não tem estrutura nenhuma. E aí esse cliente vai embora, você não cresce. E queima o mercado, né? E aí é mais difícil. cliente fala pro outro. Elogiar são poucos os que saem gastando elogios sobre você, mas pra te queimar, rapaz do céu. Rapidinho. A gente ainda até, eu não devia nem falar isso, porque o nosso cliente geralmente é boca a boca. Eu tô jogando contra mim porque eu sou o cara que cuida dos clientes. Ó. Então eu não tô vendendo, meus clientes estão fazendo a venda. Agora mesmo, eu acabei de fechar um cliente que, na verdade, eu entrei em contato com ele, mas ele entrou com outro, entrou em contato com outro, o outro fez a venda para mim, porque eu só mandei o contato. Falei, ó, estou aqui disponível para você. Ele falou, interessante, vou ligar no cliente dele. Ligou, o cara falou, cara, fecha que é maravilhoso, o serviço não deixa na mão, o atendimento é muito bom. O cara falou, então, ok. Bora. O cara fez a minha venda, né? Pois é. Então, isso, mas... se você tem tudo controlado, toda a administração dentro de um sistema, fica muito mais fácil você dar essa qualidade para o cliente. Não dá para viver sem, não tem como. Fornecer não relatórios, fornecer informação. Não tem. E tanto para você manter os clientes, né, fidelizar clientes, quanto para conquistar novos, né? Porque na fidelização, imagina, se vem um cliente, não, mas eu vou sair porque aquele lá tá cobrando mais barato. Tá, mas ele vai te dar as informações que você precisa. Ele vai ter essa taxa de entrega aqui que a gente tem. Ele vai prestar o serviço com a mesma qualidade. Então, é um diferencial que faz toda a diferença. Muito mais que preço, porque o cliente ele também perde se ele não entregar para o cliente dele no prazo que ele prometeu, né? Ele também perde clientes se a transportadora não presta o serviço de qualidade. Então, isso é um baita diferencial. Né? Esse é um ciclo muito virtuoso, porque... Tem clientes meus que cresceram muito com a gente. A gente sabe que é notório, os clientes falam pra gente que o crescimento deles está muito atrelado ao nosso trabalho. Porque o cara entrou no mercado, claro, o cara tem um baita produto, um produto bom, com preço legal, mas se não chegar no cliente dele, não tem como. Se o produto dele não estiver lá na gôndola, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Então, os meus clientes são clientes assim de 10 anos, 12 anos, clientes que a gente começou quando eu voltei para a empresa, comecei a pesquisar cliente, foi a época que entrou Active e tal, e os clientes estão até hoje com a gente. E você vê que eles crescem, assim. O cliente começou mandando para a gente 1.000 quilinhos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e hoje manda carreta, quase todo dia. Eles abrem o mercado, eles fazem a venda e vocês completam a venda para eles, entregando na data certa, com toda a expertise aí que você comentou. Né? Entregando produto bem cuidado, chega tudo certinho, a informação tá tudo direitinho. O destino é outra situação, assim. O cliente fica mesmo, sabe? É difícil. Eu estava falando para fidelização, vários clientes da gente já saiu. Porque assim, eu acho que a gente tem um preço muito barato para o serviço que a gente faz. Mas eu entendo que para alguns clientes é muito apertado, porque o valor agregado é baixo. Então, acontece muito o cliente chegar para mim e falar, Wagner, olha, não tá dando, não estou conseguindo pagar isso que você está cobrando. A diretoria, porque geralmente eu trato com essas empresas grandes, trato com o gerente de logística, o gerente fala, cara, eu estou pressionado pela diretoria, o pessoal de vendas quer baixar o valor do produto e eu preciso baixar a logística. Eu falo, cara, eu não tenho como baixar. Ele falou, então, vou parar. E já aconteceu com uns 4 clientes lá. E aí parou 3 meses depois ele volta. Volta, porque... E ele fala, não era minha. Ele falou, não é minha vontade, porque ele falou, eu não quero problema. O prejuízo acaba sendo maior depois, né? O cara fala assim, eu não quero problema pra mim, você tá me atendendo direito, eu vou. Porque o cara quer que eu baixe o custo, mas ele quer a mesma qualidade de serviço. E tem coisa que não tem jeito, não é que nem a aplicação de vocês. Vocês têm um serviço de qualidade. Se eu falar, não, eu quero pagar metade, fala, como é que se todo mundo quiser pagar metade, como é que você vai ter uma equipe para me atender, para fazer um desenvolvimento? Não, você vai ter que estacionar no que você tem hoje. Então não tem coisa que não tem milagre que dá pra fazer. E aí os caras voltam. Porque aí o pessoal que estava lá do comercial, que não tá, começa a atrasar a entrega, começa a não ter informação, começa a não ter aquilo, o cara fala, não, volta para Pulsar, porque deu problema aqui. Que aí atrapalha a venda dele. Uhum. Então, claro, a gente tem que chegar sempre, todo mundo tem que tentar melhorar o máximo que der, a operação, o custo, tudo, mas tudo tem um limite, tudo tem que ser o tal do ganha-ganha, né? Uhum. Então, isso é bem legal, assim.
Bacana, né? A conversa tá boa, né? Opa. A gente nem viu o tempo passar. Não. Cara, eu falo demais, velho. Fala nada. Mas, ô Wagner, assim, se você tivesse que dar um conselho pro pessoal que tá assistindo a gente aí, o pessoal da logística, das transportadoras, assim, o que você poderia acrescentar para eles? Primeira coisa, acho que é a decisão. Todo mundo você tem que se você tem uma empresa, você tem que decidir para que lado que você quer ir. Você quer ir pro lado da excelência, você quer brigar por preço, você quer ficar no mercado e falar, não, vou ficar batendo de porta em porta e falar, eu faço mais barato que o teu, faço mais barato que o fulano, faço mais barato. Você vai chegar lá e falar, pode deixar, eu entrego mais barato. Se essa guerra que tu quer entrar, vai fundo que é. Agora você fala, quero excelência. Então eu falo, quero ter um valor, quero agregar valor ao meu serviço, quero ter cliente satisfeito, então você tem que se estruturar. Tem que se estruturar da mesma forma. Não adianta você ter um caminhão velho, um motorista relaxado, que vai entregar de qualquer jeito, caminhão sujo. Não dá. Você tem que ter colaboradores que estão dispostos a lutar, vestir a camisa da empresa. Então, tudo isso vai custando. E você tem que ter estrutura. Então, a aplicação de vocês ajudou a gente demais. Então, não adianta também o cara falar assim, ó, vou ficar fazendo uma aplicação, vou fazer com CTzinho, calcular na mão. Cara, você vai ficar empacado o resto da vida. Não vai mudar. E precisa. E a tecnologia tá aí, não é mais uma coisa tão cara, não é a coisa que nem eu falei da época da Varig que ele investiu lá 20 milhões no sistema. Não, cara, não é. Hoje tá tudo mais simples, né? Não é uma mensalidade super tranquila de pagar. Cara, eu tô falando muito besteira, porque eu tô falando muito tranquilo, você vai meter um reajuste de mim. Então. É tranquilo, gente. Não pode falar, tá? Tá tudo bem. Não, mas não é nada absurdo, não é nada que vai falir tua empresa e você vai crescer demais. Cresce. Então, é essa questão, né? Você colocou aí questão de pessoas, né? As pessoas certas nos lugares certos e a questão da estratégia, né? Olha, se você for competir por preço, é uma situação, é uma maneira de agir. E se for competir por excelência, é outra maneira de agir. Né? E qual das duas dá mais resultado? Excelência. 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 Porque, vai falar, se a gente não está em empresa grande, não está ganhando dinheiro, não está. Não. A gente trabalha apertado, trabalha suado. Mas, cara, a gente tem um nome legal no mercado hoje. Eu juro pra você, se eu baixar minha tabela em 10% hoje, eu triplico o faturamento da empresa daqui pro final do ano. Mas o faturamento não é lucro, né? Não é lucro? Então, então a gente também, assim, a gente trabalha com excelência, a gente não quer crescer descontrolado. Então a gente tem que crescer com uma estrutura saudável, com fôlego. Consistente. E sem pegar um montão de cliente que nem maluco. Depois não dá conta. E deixar a desejar clientes que estão com a gente há 10, 12 anos. Então, todo cliente que entra, você vai entrar agora mesmo, para fechar com um cliente bem bacana. Aí fala, quantas carretas você aguenta por dia? Eu falei, uma. Porque é final de ano. Não adianta você me encher de carreta aqui e eu deixar o cara que está comigo 10 anos a desejar. Não. Vamos fazer. Se você quer mesmo meu serviço, porque às vezes tem empresa que só quer o final de ano, né? Então você fala, você quer meu serviço, você está contente? Então a gente vai fazer agora, e aí no começo do ano a gente vai ampliando essa operação, e aí no final do ano que vem eu te atendo em 100% do que você precisar. Então tem que fazer isso, são escolhas. Escolhas, e cada escolha requer sacrifício, dedicação ali, né? Então você fala assim, cara, vou economizar e andar de Mercedes, ou vou melhorar a estrutura da minha empresa? São escolhas. Não dá pra, de repente, quando você tá começando um negócio, de repente, um tamanho de empresa que tá, não dá pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você fala, vou fazer como? Vou crescer, Você tem que fazer escolhas e, com a sua escolha, planejar e ir atrás da estrutura, de parceiros, de equipe. Então, diferenciar, né? O que é custo e o que é investimento também. Sim. Tecnologia realmente é um investimento, porque você consegue atender melhor o seu cliente, né? É investimento no próprio cliente, né? Dando informação, dando resultado para ele, né?
É pra todo mundo hoje, não tem como, cara. Não dá pro cara inventar mais nada. Eu falo, até a parte de show, é tudo eletrônico. Eu no meu celular eu controlo tudo que vendeu de ingresso e o cliente compra pelo celular dele, recebe na casa dele e... Falando de show, aí o Wagner, o Wagner ele é stand-up, já assisti show dele, muito legal, muito bacana. E como é que é essa sua segunda carreira aí? Cara, foi depois de uma safena, viu, cara? Começou com a safena, brincadeira. Na verdade, começou antes até. Eu conheci a comédia, sei lá, 10, 12 anos atrás. Mas conheci, assim, uma vez eu tava... Acho que nessa época tinha caminhão ainda. Não, tem mais, então. Tem mais. Eu não tinha voltado a trabalhar com meu pai. Eu tava na rua fazendo alguma coisa e estava escutando o programa Pânico na rádio e tava aquele comediante Diogo Portugal dando entrevista. E o cara começou a falar um monte de bobagem, eu ri tanto com aquilo. Eu falei, cara, como esse cara é engraçado, né? E humor diferente daquele que a gente tá acostumado a assistir de Globo, de... Esse programa um pouco mais tradicional, desse humor mais de piada, de personagem e tal. Eu falei, caraca, o cara falando naturalmente e é hilário. Eu falei, pô, muito legal. Isso aqui despertou, deu um comichão, né? E na época eu tinha... onde eu morava não tinha TV a cabo. Cara, a casa que eu morava era até atrás de uma moça que trabalhava aqui na Active, cara. Não lembro o nome dela, ele no Jardim Santa Clara. E lá não tinha TV a cabo. Aí eu tinha aquela TVA, lembra a TVA? Lembro. Pô, você conhece antigo. E aí tinha um canal, tem um canal chamado VH1, que é um canal de música. E aí nesse canal, na época, passava a programação de um canal que já tem hoje no Brasil, que é o Comedy Central. E tinha show de stand-up lá e tal. E aí foi a primeira vez que eu até vi o Danilo Gentili, que ele apresentava tal, esse programa. Era um show transmitido pela TV. Iam vários caras aí, eu morri de rir. Eu falei, nossa, é maravilhoso. Só que eu era muito tímido. Na verdade, eu sou extremamente tímido. Você é tímido? Sou extremamente tímido, juro pra você. Você é tímido? Não, mas não é, Jefferson. Aí você tava lá naquele palco falando todas aquelas coisas pra gente lá. Não, mas não é. Eu juro que eu sou extremamente tímido até hoje. É uma coisa que se você treinar, você faz qualquer coisa. Né? Se você treinar, você faz. Eu sou extremamente tímido. Eu sempre fui meio prático, assim, porque eu sempre fui do comercial transporte. Então, pô, eu ia em feira de negócios e tal. Então, eu invadia stand, falando com os caras e tal. Isso eu sabia lidar, mas uma coisa que eu dominava muito. Agora, falar para pessoas... a gente tinha um grupo de empresário aqui em Guarulhos. Eu não lembro como é que chama. A gente se reunia uma vez por semana em cima da Maria Cereja, ali na Paulo Facini. E era um grupo que, assim, era... gente de vários tipos de negócio. Era grupo de indicação. Então, de transportadora... Hã? BNI. Não sei. Eu era o da transportadora. E aí tinha, tipo, dentista, tinha um cara disso, outro daquilo outro de seguro. E aí o objetivo dentro desse grupo, que tinha lá 20, 30 pessoas, não sei como é que é, se alguém me pedisse uma indicação de determinado serviço que tinha naquele grupo, eu sempre indicaria pessoas do grupo. Só que aí toda reunião a gente tinha que levantar e falar qual era o serviço, tal, que a gente prestava, como era a empresa. Cara, eu tremia, assim, parecia que ia ter um AVC na hora de falar em público, assim. E aí eu tinha medo, eu falei, nossa, adoro essa comédia, acho maravilhoso isso aqui, eu não tenho coragem de fazer. Aí, beleza, passou mais um tempo, eu fui assistir ao vivo no Teatro Folha. Que tava um espetacular, que era o Clube da Comédia, e tava o Oscar Filho, o Rafinha Bastos e a Marcela Leal. Nem existia CQC nessa época. Eu fui assistir aí e eu fiquei encantado de ver. Falei, não, preciso fazer isso, é muito legal. E depois de um tempo, lançou em São Paulo, tem uma moça que é diretora da Globo, do Multishow, lá, Larissa Câmara. Ela lançou um workshop sobre comédia. E ela falou, quem participar do workshop, no final do workshop a gente faz uma apresentação para convidados de quem participou do workshop. Falei, caraca, aí é a melhor coisa, porque aí vai ser convidados meu e convidado de outros caras que tá na mesma porcaria que eu, cara que também não sabe fazer. E aí eu me inscrevi e fiz. E aí desinvestou. Pronto, aí começou. Mas assim, eu acho que as 20 primeiras apresentações eu tomava calmante pra ir. Juro. Ia dopado. Juro. Não, mas não era calmante comprimido, era... Eu sempre esqueço o nome, Floral? todo mundo...
É como se fosse um floral, mas é um comprimido fedido, verde. Eu não lembro que planta que é aquela. Todo mundo pensa que é a coisinha lá, o cigarrinho do capeta, mas não é. Não, era uma plantinha lá, não lembro como que era o nome, cara. Eu tenho que pesquisar porque eu sempre esqueço. Era um comprimido horrível de fedido. E eu tomava, mas assim, ele não deixa você, sabe, que nem calmante, assim. Não, era bem tranquilo, só te dá uma relaxada. Tipo um chazinho de maracujá. Isso, como se fosse um floral. Aí eu tomava pra fazer as apresentações, cara. Demorei umas 15, 20, assim, pra perder o nervosismo. Mas é o que eu tô falando, eu sou tímido, o problema é que eu sei fazer agora. Então eu sei como lidar com a plateia, eu sei. Então hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de falar, não, vamos fazer uma palestra de negócio? Vamos, porque eu aprendi a falar com pessoas em público, mas... Tem segurança, a timidez, né? A segurança que é o principal. Você perdeu o medo, na verdade, né? Mas a timidez ainda tem. Se vem uma pessoa estranha que eu nunca falei falar comigo, nossa, parece que eu não sei o que fazer, sabe? Fico perdidinho, assim. Mas depois de assistir o podcast, ninguém vai acreditar mais. Então, não, mas é que eu aprendi a fazer. É verdade, é verdade. Aprendi a lidar, aprendi a conversar, aprendi a falar em público, mas não que eu seja o... Assim, entre os amigos, a gente fala besteira o tempo todo, mas com estranho é muito difícil. Bacana. A gente vai deixar aqui também, a gente deixa aqui nos comentários o seu contato da Pulsar, sua agenda de show, você tem Instagram? Tenho. O cara assiste o podcast, vê a gente falando tão legal, o cara entra no meu Instagram e fala, não. Aí as coisas que eu falar é um pouco mais diferente. Não, quem quiser saber mais da Pulsar Logística, nós temos o site, é www.pulsarlogistica.net. Lá tem bastante informação da gente, claro, um site de divulgação. Então, se você quiser saber mais informação, entre em contato com a gente. Meu e-mail é wagner.pulsarlogistica.com.br. O site é .net, mas o e-mail é .com.br. E aí, se precisar de uma visita, a gente vai. Se quiser, hoje em dia ninguém mais quer visita, né? Então, se precisar fazer uma reunião online, a gente faz. Manda um material de informativo. Bacana. Bem legal. E, assim, a Pulsar é um parceiro bem antigo aí que vem evoluindo ao longo de todos esses anos, né? E utilizando a tecnologia como uma das ferramentas aí de alavancagem, né? Além da estratégia, que Sim. é muito bacana, essa questão de você ser especialista na área que você atua, né? E ter todas as certificações, Anvisa e tudo mais, né? Para que consiga fazer o serviço com excelência. Tudo, e é tudo... Eu tô falando, cara, tem que escolher, porque tudo dá trabalho, custa... A primeira vez que a gente pediu Anvisa, porque assim, a gente começou a trabalhar com a Hipermarcas, e a Hipermarcas falou, a gente precisa de Anvisa porque é produto, de interesse à saúde. Aí eu falei, ok, vamos atrás da Anvisa. E aí eu dei entrada no processo, mas sem saber, sabe? E nesse meio termo a gente começou a reformar a empresa. A gente fez um piso lá do galpão, mas com um tipo de cimento que não é o ideal para andar com carrinho hidráulico. Então gerava pó. O pessoal da Secretaria de Saúde foi lá na empresa vistoriar na época, isso tem 10, 12 anos, cara. Pô, o cara vai sair com a blusa cheia de pó. Né? Ele falou, não, mas não dá. E aí a gente teve que gastar lá, fazer 1.300, 1.400 metros quadrados de piso próprio para isso, de um piso que o pessoal vai lá, passa uns produtos, lixa, faz aquilo para ficar lisinho, para não gerar mais pó, né? Passa uns produtos lá. É uma baita grana. Mas é investimento. E é por isso que você se destaca, né? Então é tudo investimento. Tem jeito, você tem que investir. Tem coisas que é mais simples de investir. Aí atrás. Bacana. Muito bom. É isso, Yara? É isso. Legal, cara. Foi bacana. O que você achou, Wagner? Muito Tranquilo? legal. Não, muito gostoso. Passa rápido, né? Passa cara? rápido. Muito legal, cara. Impressionante. Active, que legal que tá. Do que a gente começou, do que a gente... Começamos tão pequenos, ambos, e você vê o nível que tá. A empresa fala com os clientes de uma forma dessa, é bem legal. Eu tô encantado, assim, eu tenho que pensar alguma coisa assim, de roubar uma ideia dessa pra Pulsar, porque é muito legal. Não, vocês estão falando com o cliente de uma forma legal. A gente tem que ajudar, né? Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Então, principalmente na logística, principalmente no transporte, né? Muito. É o que a gente tem que fazer, né? Se eu te ajudo, você me ajuda e todos vamos juntos.
a logística, principalmente, que é uma engrenagem, né? A gente teve um outro cliente que teve aqui, ele falou realmente isso, é uma engrenagem. Cada um faz parte dessa engrenagem e todos eles têm que funcionar juntos. É? Então, nós estamos falando de embarcador, de transportador, do cara da tecnologia, que somos nós, do motorista, do próprio cliente, todo mundo. É o que a gente falou aqui, não adianta. Se uma dessas engrenagens não funcionar, esquece, teu serviço vai pro ralo. Isso aí. Não tem jeito. Nunca vai ser você. E aquele negócio, se você não é 100%, você não é nada. O cara fala assim, não é legalzinho, ele... 70% do serviço dele é bom. Não rolou. Não rolou. Ou é o 100% ou não é nada. É difícil. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. E como a gente fala, né? Nosso objetivo aqui é justamente ajudar, né, os nossos clientes, porque essa engrenagem, né? Que já foi o Cristóvão, né? Que comentou sobre essa engrenagem, né? Se os nossos clientes crescem, a gente cresce junto e a gente melhora os serviços, os nossos clientes melhoram também e todo mundo cresce, né? Todo mundo. Sim, uma coisa que até gosto de fazer um elogio para vocês, não é porque eu tô aqui não, mas é uma coisa que realmente me impressionou na Active, é porque assim, vocês têm uma gama de clientes muito grande, mas vocês me atendem como se eu fosse o maior. E eu sou um dos menores, eu tenho certeza disso. De usar serviço, de usuário conectado na aplicação de vocês, eu devo ser um dos menores. Mas toda vez que eu venho aqui, eu sou tratado como se eu fosse um dos maiores clientes. Isso é muito legal. Cheguei aqui, Jefferson, qualquer um daqui falar desenvolvimento, falar, gente, eu tô com este problema aqui. Vamos resolver. Vamos correr atrás. Isso é muito legal. Isso é um diferencial absurdo. Vocês não têm noção, sou muito grato a vocês. É o que eu pensei, não é qualquer coisa que vai me deixar de fazer eu trabalhar com a Active, com a empresa Active. Porque esse é um laço, acho um laço muito bacana de ter. Muito obrigado pela confiança. Não, isso aí é muito diferente. A gente não estava combinado isso não, tá? Não. Inclusive, eu tô até chorando aqui. Eu tô aqui emocionado. Mas é muito gratificante ouvir esse retorno, né? Porque a gente trabalha todo dia para isso. Para isso, né? Não, mas é um clima legal, sabe? A gente tem outras tecnologias que a gente lida no dia a dia. Você tem serviço na sua casa de TV a cabo, você tem serviço de telefonia, tem serviço disso, daquilo, outro. E cada vez que você precisa ser atendido por qualquer outra empresa, a gente sabe quanto a gente sofre. A gente sabe quando você se sente desvalorizado. Você fala, parece que se eu parar esse serviço, a pessoa não tá nem aí. Eu tô te falando, você trabalha com 900 empresas na sua aplicação. Eu sou uma dessas 900. Um dos 900. E provavelmente eu tô falando, eu tô na camada ali da galera que tem pouca gente que usa, a gente tem uma quantidade pequena. Mas toda vez que eu entro em contato com a Active, parece que eu sou o principal cliente. Isso é muito legal. Toda vez que eu chamo qualquer um da equipe de suporte, do atendimento, a Érica, os meninos do suporte, o João, 50 anos de... O João tá no desenvolvimento, mas eu sei que se eu chamar ele no WhatsApp, ele vai correr atrás do problema. Isso é muito legal. Legal. Então a gente, parece que é aquilo que você está falando, parece que é uma coisa integrada, sabe? Parece que é como se fosse uma empresa só. Parece que é um departamento da Pulsar Active. Não é para isso que a gente trabalha. Isso é muito legal, vocês estão de parabéns mesmo. É um braço das empresas que são os nossos clientes. É muito legal que vocês precisarem contar comigo. Opa. Só ligar. Obrigada. Inclusive, o Wagner, a gente fez o convite, ele falou, o dia que vocês quiserem, eu vou ir. Não, mas eu tô falando, a gente, é uma coisa na troca. Toda vez que eu falo, gente, olha, eu tô precisando resolver isso aqui, o cliente tá no meu pescoço por causa dessa informação que ele precisa agora ter no sistema dele. Vamos sentar, vamos ver. Não dá pra fazer o dia da noite? Não, mas você espera ali uma atualização, tá lá o negócio pronto. Mas o principal é esse, de vocês sentarem para ouvir. Tem gente que o cara fala assim, velho, espera que um dia a gente faz um negócio desse. Isso não é diferente. A nossa especialidade é essa, né? É atender o cliente com qualidade para que ele indique a gente. Sim. É isso. É assim que a gente cresce. Isso é muito bom. Wagner, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho, receba as notificações e será muito bem-vindo. E também lembra de deixar nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e desse formato também de vídeo, né, de podcast. Então deixa seus elogios, suas dúvidas, críticas, né? A gente quer saber sua opinião também.
E foi um prazer te ter aqui, Wagner. Eu que agradeço. Obrigado Nos pelo convite. próximos podcasts a gente vai trazer também mais profissionais de logística, de transporte, assim como o Wagner, para trazer mais conhecimento, mais experiências para a gente agregar no nosso dia a dia. Obrigado, gente. Obrigado, Wagner. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.